rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, amores, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos juntos agora no programa Mãos Amigas. Meus irmãos, no programa de hoje nós vamos convidar vocês a refletirmos sobre a oração, sobre o orai que Jesus nos solicitou a fazer. Então vamos juntos nessa viagem em busca de conhecimento. Inicialmente, aproveitando o tema oportuno, que serve para todo momento, acalentar, fortalecer o nosso ânimo, fortalecer a nossa jornada, vamos agora pedir juntos a Jesus que esteja conosco. Querido Mestre de amor, aqui estamos reunidos em Teu nome, Jesus. Porque todos nós, quando buscamos orientação, quando buscamos instrução, estamos buscando o nosso melhoramento íntimo. E os irmãos ouvintes que estão ligados na Rádio Brasil Espírita estão nesta busca, Jesus. Por isso te pedimos que fortaleça a todos nós, que nos dê muito ânimo, força para caminharmos contigo na jornada da terra e na jornada do plano espiritual. Abençoa, Jesus, a todos nós, hoje, amanhã e sempre. É isso, meus irmãos. Começamos aí com a nossa prece, então vamos agora para a instrução. O nosso irmão André Luiz, no livro Nosso Livro, psicografado por Chico Xavier, ele nos traz reflexões a respeito da oração, dizendo: a oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva, em todas as circunstâncias será. Vejam que ele coloca uma prerrogativa. A oração não para todos, mas para aqueles que aceitaram a luz da fé viva. Ou seja, a oração para aquele que tem despertado para a fé, despertado para a aproximação do caminho de Jesus, despertado para o amor, para a vivência do Evangelho, para esses, a oração ela será sempre um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Então, a oração como um templo, a oração como um lugar. E nesse lugar nós teremos a intimidade com Deus, com o Cristo, com os nossos amigos espirituais que estão aí para auxiliar todos nós. Na oração, para os que têm fé ou para os que têm buscado a fé, nós encontraremos um templo de paz e de refúgio. Queridos amigos, nós que estamos imersos nesse mundo de expiações e provas, nós temos agora a condição de entender que pela nossa fé
de buscarmos a oração, encontraremos um templo, um lugar, para nos refugiarmos a qualquer momento, em qualquer lugar que estejamos geograficamente. E ali encontraremos paz. O que temos buscado, meus irmãos? Se existem dificuldades, dores, problemas, é tempo de buscarmos na oração esse encontro com a paz. E ainda nos traz André Luiz que na oração teremos uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa. Uma fonte de alívio. É uma fonte como um rio que corre. Na oração nós teremos essa condição de aliviar a nossa alma oprimida, a nossa alma dolorida, e deixarmos escoar nesse rio da oração as nossas dificuldades. Uma torre, da qual divisemos horizontes novos. Uma torre simboliza um lugar alto. Uma torre onde nós possamos visualizar novos horizontes. Porque, distantes da oração, nós muitas vezes enxergamos apenas com os olhos da dor, com os olhos da ausência de fé, com os olhos da incredulidade, da falta de esperança. Mas com a oração, nos traz André Luiz, nós podemos alcançar uma torre que visualiza horizontes novos. Porque na oração nós elevamos o nosso padrão espiritual. Nós conseguimos, a partir desse encontro com Deus, com a espiritualidade maior, conseguimos visualizar soluções, enxergar luz em meio a tantas dificuldades, em meio à escuridão. E ainda nos traz nosso irmão. Com a oração, nós temos condição de encontrarmos uma estação que projete nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu. Eu penso, quando André Luiz nos traz estação, uma parada de ônibus, um lugar em que podemos viajar e projetar, repare, a nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu. E aqui André Luiz nos traz a condição também de pararmos para orar e jubilar e agradecer e sermos gratos e desenvolvermos a alegria de agradecer. Porque só tem condição de agradecer aquele que reconhece que nem tudo é treva, que nem tudo é dificuldade, porque mesmo em meio às dificuldades nós temos sim favorecimentos. Nós temos sim condição de agradecer pelo que passamos, pela família que temos, pelas situações mesmo doloridas, porque elas com certeza estão para nós como meio de elevação. Então, quando André Luiz diz que a oração é uma estação para projetar a nossa mensagem sentida ao céu, significa que nesse lugar da oração nós podemos sim fazer uma viagem a sentimentos mais nobres, uma viagem, uma experiência, a vivência do amor, agradecendo, entregando, solicitando. E a oração também pode ser como um campo em que semeemos as bênçãos da intercessão e do amor. Um campo onde começamos a plantar, semear intercessão e amor. Nós começamos a plantar confiança. Porque quando exercitamos a nossa oração, a nossa prece, inclusive uma prece sentida, devemos inclusive fazer esse exercício de conversar com Deus, com o nosso Pai. Não é o Deus distante, o onipotente, o onisciente,
a majestade. Não, é conversar com o Pai. É essa a condição de estabelecer um campo de plantio. Porque todas as vezes que eu elevo o meu pensamento a Deus, eu estou plantando algo. E por meio desse plantio nós teremos a colheita. Então, parar para fazer preces, parar para orarmos, significa estar o tempo inteiro buscando conexão com o ser mais alto, mais iluminado, que enxerga muito mais do que nós. E uma passagem também André Luiz nos traz, que nos confira acesso aos montes mais altos da vida. Então nós estávamos numa estação, plantando, visualizando de mais alto numa torre, tendo uma fonte que escoa as nossas dificuldades, para conseguirmos uma passagem que nos confira acesso aos montes mais altos da vida. Quando André Luiz nos traz, meus irmãos, esse acesso, essa possibilidade que a oração nos traz, é porque, em meio à oração, eu posso sair da dificuldade. Não é que a dificuldade vai deixar de existir, mas a dificuldade ela se torna tão pequena, porque nós conseguimos visualizar a grandiosidade da vida e de Deus, da proteção do nosso Pai, do amparo, do amor. E todas as preces sentidas, elas têm resposta. E aí atingiremos um bálsamo, como diz André Luiz, que cure nossas chagas interiores. Um bálsamo, um remédio, um tratamento que nos cure. Uma lâmpada que a acendemos para a jornada. Em meio à escuridão, se nós não nos reservamos, se nós não nos permitimos esse encontro com Deus por meio da prece, nós entramos em profunda escuridão. Quando nos afastamos do caminho de Jesus, nós estamos no caminho mais escuro. E a oração, nos traz André Luiz, é uma lâmpada, porque ilumina, porque consegue trazer alegria, consegue trazer ânimo novo, força, coragem, felicidade. É uma lâmpada que acendemos na jornada. Não, peraí, a gente dá uma pausa para a dificuldade. Não, calma. Não é bem assim, não é tudo treva, não são apenas conflitos. É possível enxergar luz, clarear o quarto escuro. Mas é necessário abrir a porta do quarto escuro para enxergar a luz, deixar a luz entrar. Como fez Lázaro. Lázaro estava sepultado e Jesus disse o quê? Lázaro, vem para fora. Faz esse movimento. E você, meu irmão? Você tem feito esse movimento de sair da escuridão em busca da luz que encontramos no Cristo? E assim nós teremos uma sentinela que nos defenda contra o mal. Vejam só, a partir desse esforço em fazermos preces, nós teremos uma sentinela de proteção. As dificuldades, as tribulações diminuem à medida que nós prosperamos para a luz. E a oração é esse caminho que nos ajuda a nos iluminarmos mais para não necessitarmos sofrer tanto. E uma flor também, que espalha o perfume de nossa esperança. Uma flor, ela exala perfume. E à medida que nós nos desenvolvemos, nos espiritualizamos, nós emitimos um perfume que as pessoas ao nosso redor sentem, porque gostam de estar conosco. Nas dificuldades nos ligam, nos mandam mensagem. Então, a partir do momento que nós nos elevamos, nós somos
criaturas que emanam luz também. Mas primeiro precisamos fazer esse nosso encontro com a prece, com o divino. E a oração também nos leva a um altar, em que ouçamos a voz divina através da consciência. Nós podemos ouvir a voz divina. É sempre? Não. É fácil? É trabalhoso. É necessário esse desprendimento de nós, do nosso espírito, de quem somos, para ir em busca dessa aproximação com Deus, com o nosso Pai. E quanto mais próximos dele, quanto mais vibrarmos nessa sintonia do Pai, mais poderemos ouvir a sua voz. É um diapasão que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Eis-me aqui, Senhor. Já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando nós nos aproximamos do amor do Pai, do sentimento nobre e divino, nós começamos a vibrar como um diapasão, porque os nossos desejos começam a estar em sintonia com Deus. A nossa vontade tem a ver com a vontade celestial. Jesus orou sempre, diz André Luiz. Seja a prece a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. Meus irmãos, é o início desse programa. Nós queríamos trazer para vocês a relevância, enaltecer o poder da oração, da prece. Lembrando que Jesus, um ser crístico, que habitou o nosso planeta, em diversas passagens do Evangelho, nós vemos que Jesus orou, que Jesus se reservou para orar. O Mestre nos ensinando, mesmo ele tão elevado, tão iluminado, continuava fazendo orações, fazendo preces. E aí, para dar continuidade ao nosso estudo, eu trago para vocês uma obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico, no livro Boa Nova, falando de Jesus, a oração do horto. E vamos ver então o que é que o nosso irmão nos traz. Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, vejam aí o ato de humildade de Jesus. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E lembrem que pés tem a ver com caminhada. Pés limpos para seguirem, não é? É tudo muito simbólico. O Evangelho, ele é o livro mais simbólico que nós temos. Por isso que é necessário extrair a luz daquelas letras sagradas. Quanto simbolismo nas escritas dos nossos irmãos, dos evangelistas. Jesus, diz Humberto de Campos, retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo. E antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Jesus, junto de seus discípulos, orou com fervor. Se nós pequeninos sentimos a força que tem uma oração forte e fervorosa, imaginem os irmãos discípulos que estavam por perto do Cristo quando Jesus elevou o seu pensamento ao céu e orou com fervor. Eu imagino a luz que Jesus emitiu nesse momento. A força, a energia que chacoalha a todos nós até hoje. Vocês vão ouvir a prece. E eu tenho certeza que vocês, do lugar onde estão, também sentirão a força das palavras do Mestre trazidas por Humberto de Campos. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra,
testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos que, silenciosos, lhe acompanhavam a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu me confiaste. Meus irmãos, Jesus, trazendo essa realidade de que os discípulos são do Pai, como nós todos filhos do Pai, confiados ao Cristo. E segue Jesus. Eram teus e tu me confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que essa tarefa grandiosa, o maior testemunho, é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão deste mundo sem pertencer às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu, porém, te conheci. E lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Meus irmãos, que prece do Cristo! É uma prece que ele entrega-se a Deus e solicita ao Pai que abençoe, que fortaleça, que dê coragem, que desperte o amor de todos os discípulos. Os discípulos iniciais do Evangelho, da propagação do Evangelho, os primeiros discípulos, e todos aqueles que despertarão para esse amor no decorrer dos séculos. Qualquer um de nós que desperte para o amor do Evangelho, para essa aproximação do caminho, para essa propagação desse amor do Evangelho, nós somos discípulos de Jesus. Quando vivenciamos a experiência com Cristo em nossos lares,
onde caminhamos, por onde andamos, quando vivenciamos a experiência com Cristo dentro de nós. Nós somos discípulos e o Cristo orou por nós. Até hoje, com certeza, o Cristo zela por nós. E quanto mais despertamos, meus irmãos, esse desejo, esse esforço por segui-lo, muito mais sentiremos o seu amor. Porque a prece do Cristo entrará em sintonia com o nosso coração. Terminada a oração, diz Humberto de Campos, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Jesus tinha o hábito da meditação, que é esse esvaziamento mental para a aproximação do divino. Nós podemos buscar entrar sempre em sintonia de prece, em qualquer lugar, uma prece silenciosa, essa elevação constante do nosso ser para o ser divino. E Jesus meditava, Jesus orava. E nesse momento, os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Quem buscou, escolheu estar com Jesus, acertou mais. Judas, como Cristo é puro amor, ele permitiu, oportunizou a Judas a experiência com ele. Judas esteve na companhia do Cristo, mas optou por se afastar. Qualquer um de nós, meus irmãos, podemos ter essa experiência com o Cristo. E que Jesus nos fortaleça a todos para que não nos afastemos. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte povoado de árvores frondosas, que convidavam ao pensamento contemplativo. Vejam que Jesus se eleva ao monte. Lembram da orientação de André Luiz? Essa torre que nós nos colocamos quando oramos. Jesus subiu ao monte para rezar. Daí, acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre, em tom sereno e resoluto. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Vejam a orientação do Cristo para os seus discípulos, para todos nós, para a humanidade inteira. Mas essa orientação só será melhor ouvida quando nós despertarmos para o trabalho com Jesus, para sermos seus discípulos, segui-lo, confiar nele, seguir as suas palavras, utilizá-las. Orai e vigiai. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o Mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos. De acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós 3, em sua companhia,
Isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. O livro Boa Nova de Humberto de Campos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, é um livro profundo. É um livro que toca os nossos corações. E nós temos a grande esperança que toque o teu coração também, como toca o meu. A mensagem trazida por Jesus por meio de Humberto de Campos e ainda por meio das mãos de Chico Xavier. É uma mensagem que nos traz uma recomendação. Oremos e vigiemos. Orar é levar. Vigiar, estar atento. Estar atento aos outros, estar atento ao mundo, ao planeta, ou estar atento a si mesmo, ou vigiar a si. Quem é, meu irmão, o teu maior inimigo? Alguém nesse momento pode deixar a mente desviar-se para um ser, para um primo, para um colega de trabalho, para alguém que te ofendeu. Será esse o teu inimigo maior? Quando o Mestre nos diz orai e vigiai, é vigiai a nós mesmos, como sendo o nosso maior inimigo, cada um de nós. Porque quando eu uso de uma má atitude, quando eu me afasto do bom caminho, quando eu me equivoco para com os desejos do Pai, eu sou o meu maior inimigo. Quando a minha mente, ao invés de estar em sintonia com o Mestre, vagueia por maus pensamentos, eu sou o meu maior inimigo. Quando a minha boca emite palavras duras, agressivas, quando a minha boca propaga o mal, quando a minha boca é instrumento para falar mal de algo ou de alguém, eu sou o meu maior inimigo. Quando eu não uso de sentimentos nobres para auxiliar ao próximo, quando eu tenho atitudes desregradas do amor, eu estou me agredindo, eu não estou em vigilância. Oremos e vigiemos o tempo todo. É possível nós vivermos na terra com o sentimento voltado para o céu. É esse convite que o programa Mãos Amigas te faz. Faz a mim, faz a vocês. E vamos finalizando o programa com o poema da irmã Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, psicografada por Chico Xavier. E a nossa irmã diz assim: Senhor, inclusive é uma prece. A prece final do programa Mãos Amigas será esse poema. Meu irmão querido, entre em sintonia com a irmã Maria Dolores, com todos nós da rádio, com os teus guias e mentores espirituais e eleva-te mais um pouco. Entra em sintonia com Cristo, entra em sintonia com o Pai. Vamos juntos pensarmos em Deus por meio da orientação de Maria Dolores. Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me deis condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que me acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consinta, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante, que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto.
em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito. Não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça. Contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem o que queiras, não me aprove, Senhor. Linda prece. Oração que traz sentimento, entregando-se a Deus. Então finalizamos, meus irmãos, o programa de hoje com essa prece belíssima, com as orientações lindas dos nossos irmãos André Luiz e Humberto de Campos. Que Jesus esteja contigo. Que a paz do Mestre esteja contigo. Meu irmão, fica com Deus. Fiquemos todos. Vamos cada vez mais nos unirmos nessa força do amor. Que Jesus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Jesus nos permitir. Tchau, tchau.